Enquanto o mundo todo estava de olho em gigantes como Tesla e BYD, que lançavam um veículo elétrico atrás do outro, ninguém imaginava que a Índia discretamente causaria um grande impacto a ponto de abalar toda a indústria global de veículos elétricos. Sim, a Índia lançou recentemente um carro elétrico cujo preço surpreendeu até mesmo especialistas do setor automotivo em todo o mundo. O preço deste mini veículo elétrico na Índia foi fixado em apenas $299 americanos, ou seja, cerca de 175 mil rúpias. Agora você deve estar pensando, um carro tão barato, ainda por cima elétrico, será que é brincadeira? Mas não é a realidade. Mas este carro, de aparência compacta, fez com que os grandes concorrentes se perguntassem como a Índia conseguiu isso. Enquanto o preço, até mesmo do modelo básico da Tesla, chega a milhares de dólares. A Índia não só mudou a mentalidade do cidadão comum ao criar um veículo elétrico extremamente acessível, como também explicou o verdadeiro significado de tecnologia. Por isso, se escuta mais inovação a um preço menor. Agora surge a pergunta, como esse carro funciona apesar de ser tão barato? Que tecnologia foi usada para torná-lo tão econômico e potente? Para saber mais, assista ao vídeo a seguir. Mas antes disso, se você quiser receber em primeira mão as incríveis novidades tecnológicas como essa, inscreva-se no canal. Antes de falarmos sobre o veículo elétrico mais barato do mundo, o da Índia, vamos entender para onde está caminhando o mercado de veículos elétricos no país. A velocidade com que a Índia se voltou para os veículos elétricos nos últimos anos não é apenas uma tendência, mas uma grande transformação. Antes, ao ouvir o nome E5, as pessoas costumavam ter dúvidas. Será que ele vai funcionar direito? Xenia, onde encontro uma estação de carregamento. Xenia, a bateria, não será danificada. Agora as mesmas pessoas são vistas em filas do lado de fora das concessionárias de veículos elétricos. Isso demonstra o aumento da confiança e da demanda por veículos elétricos no país. Se considerarmos o período de 2020 a 2023, a Índia bateu um novo recorde em vendas de veículos elétricos. Em 2023, foram vendidos mais de 1 milhão de veículos elétricos no país, incluindo veículos de 2, 3 e 4 rodas. Esse número representa um aumento de cerca de 50% em relação a 2022. Isso significa simplesmente que as pessoas agora consideram os veículos elétricos como uma alternativa real à gasolina e ao diesel. O principal fator para isso são os programas e subsídios governamentais, como o FAME 2, que oferece um desconto direto na compra de veículos elétricos. Além disso, muitos governos estaduais também implementaram políticas para veículos elétricos, que oferecem descontos em despesas como IPVA e taxas de registro. Falando especificamente sobre o segmento, os veículos elétricos mais vendidos ainda são as motocicletas como scooters das marcas Ola, Acer, TVS e Chetak. Mas, surpreendentemente, as vendas de veículos elétricos de 4 rodas também estão crescendo rapidamente. A Tata Motors está na vanguarda dessa corrida. Os modelos Nexon EV e Tigor EV foram muito bem recebidos pelo público. Além desses veículos como o MGZ e o Hyundai Kona também estão obtendo boa aceitação. A Mahindra também entrou no mercado de veículos elétricos com o XUV 400. Agora falando em posicionamento global, embora
a Índia ainda esteja atrás de países como Tesla e D. Na produção de veículos elétricos, sua taxa de crescimento é a mais rápida do mundo. Segundo um relatório, a Índia está caminhando para se tornar o terceiro maior mercado mundial em vendas de veículos elétricos, depois da China e dos Estados Unidos. Enquanto a China vende milhões de veículos elétricos todos os anos, as montadoras estão ansiosas para investir na Índia, dado o tamanho de sua população e seu potencial de crescimento. Além disso, a Índia agora também está focando em sua própria tecnologia de baterias e rede de recarga. Fábricas de baterias de íon lítio estão sendo construídas no país e instituições como o NITI Yoga estão realizando planejamento de longo prazo para veículos elétricos. A Rola planejou sua própria gigafábrica, onde tudo, desde scooters a carros, será produzido internamente. E é por isso que a Índia não está mais se tornando apenas um país que compra veículos elétricos, mas também um país que os fabrica. Hoje em dia, concessionárias de veículos elétricos estão abrindo até mesmo em cidades pequenas do país. O número de estações de recarga também está aumentando rapidamente. Agora você encontra pontos de recarga para veículos elétricos em todos os lugares: metrô, rodovias, shoppings, estacionamentos de escritórios. Isso significa que o veículo elétrico não é mais apenas algo do futuro. Ele se tornou parte do nosso presente. O mini carro elétrico Yakuza custa $2 americanos. Agora vamos conhecer o mini carro elétrico indiano, que revolucionou o mercado de veículos elétricos. Seu nome é Yakuza e custa apenas $2 americanos, o equivalente a cerca de 175 mil rúpias. Sim, você ouviu direito. Um carro totalmente elétrico, a um preço tão baixo que não só funciona nas ruas, como também atende à maior necessidade do trânsito urbano atual. Enquanto o mundo falava sobre os veículos futuristas da Tesla e da BYD, a Índia lançou discretamente este mini carro, demonstrando que inovação não se resume a preços exorbitantes, mas também a pensamento estratégico e tecnologia sólida. A primeira coisa que vem à mente ao ver o Yakuza AV é sua carroceria compacta e design simples, porém inteligente. Este carro não é muito grande, mas foi propositalmente mantido pequeno para que possa ser conduzido facilmente nas ruas estreitas e vias congestionadas das cidades. Seu tamanho permite estacioná-lo em qualquer lugar, seja perto da estação de metrô ou na rua estreita de casa, o que o torna perfeito para a vida urbana atual. Falando em aparências, considerando o preço, este carro não parece nada barato. A parte frontal tem um visual limpo e moderno, faróis de LED, detalhes cromados e linhas curvas conferem um ar contemporâneo. Não parece um veículo comum simplesmente adaptado para elétrico. Nele percebe-se tanto trabalho árduo quanto conhecimento de design. Cores opcionais, como branco, vermelho e prata, também estão disponíveis, o que o torna atraente, também para o público jovem. Seu design pode ser simples, mas o acabamento e a qualidade da pintura o colocam no mesmo nível dos veículos elétricos de entrada globais. O maior trunfo deste carro é que ele é pequeno, mas grande em funcionalidade. Ou seja, o Yakuza EV atende facilmente a todas as necessidades de uma pessoa comum na cidade. Ocupa pouco espaço, exige pouca manutenção e oferece autonomia suficiente para ir ao trabalho ou à faculdade todos os dias. Seu tamanho reduzido o torna único em meio aos carros convencionais
E enquanto outros grandes veículos elétricos ficam presos no trânsito, o Yakuza EV passa com facilidade. É por isso que está se tornando a melhor opção para entregadores, estudantes, viajantes individuais e pequenos empresários. Não se trata apenas do tamanho ou do preço, mas sim da atenção aos detalhes com que foi projetada. O foco principal foi oferecer mais praticidade a um custo menor. E o Yakuza conseguiu. Seus grandes espelhos retrovisores, boa altura em relação ao solo e pneus compactos de 13 polegadas o tornam perfeitos para as estradas indianas. Seja para uso em cidades pequenas ou metrópoles, ele cumpre sua função sem qualquer problema, em qualquer lugar. Muitas pessoas podem dizer: que graça terá um carro tão pequeno? Mas a verdade é que nos dias de hoje, com os preços da gasolina disparando e estacionar se tornando um pesadelo, carros como o Yakuza e Viehoshi são os verdadeiros revolucionários. Ele é pequeno na aparência, mas seu impacto chamou a atenção do mundo todo. Como ele pode ser tão barato? Estratégia secreta para cortar custo. Agora, a grande questão é como um veículo elétrico tão barato foi produzido. Enquanto outras empresas cobram de 10 a 12 lakhs, 1 a 1 milhão de rúpias por um veículo elétrico, como o Yakuza Mini EV chegou a custar apenas $2 americanos, ou seja, cerca de 175 mil rúpias. Alguma matéria-prima foi usada em sua fabricação. Seu desempenho foi comprometido? Então a resposta é não. Na verdade, existe um planejamento muito inteligente e autóctone. O segredo por trás do seu preço tão baixo é a estratégia secreta para reduzir custos. Vamos entender em termos simples como isso aconteceu. O primeiro e mais importante fator é a produção local. O Yakuza EV é inteiramente fabricado na Índia. Nenhuma peça cara foi encomendada da China, nem foram adicionados recursos estrangeiros sofisticados. Isso gerou uma economia significativa em custos, como impostos de importação e frete. Além disso, enquanto uma empresa fabrica todas as suas peças e realiza a montagem na própria Índia, tudo desde o custo da mão de obra até o custo dos materiais torna-se mais econômico. É por isso que o preço final beneficia diretamente o cliente. O segundo grande motivo é a sua estratégia de microcomponentes. Enquanto outros veículos elétricos caros utilizam sensores avançados, sistemas de e grandes sistemas de infoentretenimento e motores de alto desempenho. A Yakuza EV pensou que as pessoas precisam de um veículo confiável para o dia a dia, não de algo extravagante. Com isso em mente, componentes simples e eficientes foram utilizados em sua construção. Por exemplo, o motor foi projetado para ser estável e econômico, em vez de priorizar alta velocidade e potência. A bateria é pequena, mas foi inteligente, balanceada para garantir autonomia e carregamento rápido. Em vez de uma tela sensível ao toque sofisticada, foram utilizados medidores e indicadores simples. O essencial foi mantido. Todo o resto foi removido. O terceiro e mais interessante ponto é o seu processo de montagem. Enquanto a linha de montagem das grandes montadoras se baseia em máquinas e robôs que custam milhões, a Yakuza adotou o modelo DC Jugged de maior produção a menor custo. Fábrica pequena equipe, reduzida, porém treinada, e fabricação descomplicada. Tudo é projetado de forma a evitar desperdícios e reduzir o tempo de produção. Por exemplo, para abrir uma máquina, são necessários apenas 5 parafusos em vez de 25,
o que facilita a fabricação e o reparo de peças, além de reduzir custos. Outro fator que contribui para a redução de custos é a autossuficiência. A Yakuza se esforçou para fabricar todos esses componentes, como bateria motor e controlador, na própria Índia. Isso agilizou a cadeia de suprimentos e reduziu o tempo de produção, ou seja, o desperdício de tempo. Imagine empresas como a Tesla precisando importar materiais da China e enviá-los para os Estados Unidos. Todo o sistema da Yakuza está aqui na Índia. O resultado é uma enorme redução de custos. Muitas pessoas se perguntam como um produto tão barato pode durar. Mas a verdade é que este carro foi feito para atender às necessidades do cidadão comum. Autonomia, curta, baixa, manutenção. Carregamento fácil e preço acessível. Sem recursos tecnológicos sofisticados, sem luxos desnecessários. E apenas um veículo simples, porém confiável, que leva você do ponto A ao ponto B sem pesar no bolso. Isso prova que o veículo elétrico não é apenas um hobby para ricos, mas sim um direito de todos. Agora surge a questão, apesar dos componentes simples e do baixo preço, qual é a autonomia, a bateria e o desempenho? Será que ele realmente atenderá às necessidades do dia a dia? Bateria e tecnologia de carregamento. Agora, vamos falar sobre a bateria e a tecnologia de carregamento do Yakuza Mini EV, que é a espinha dorsal deste veículo. Como em qualquer veículo elétrico, a primeira pergunta das pessoas é qual a autonomia e, logicamente, quanto tempo leva para carregar. Xenia, a bateria, é durável ou se desgasta rapidamente? E mais importante, Xenia é segura? Vamos entender as respostas para todas essas perguntas de forma simples e fácil. Primeiramente, vamos descobrir qual a autonomia deste veículo elétrico com uma carga completa. A autonomia do Yakuza Mini EV é estimada entre 120 e 150 km. Alguns podem achar isso pouco, mas lembre-se de que este carro foi projetado para uso diário na cidade, não para longas viagens em rodovias, como ir ao escritório, levar os filhos à escola, buscar compras no mercado ou fazer entregas. Uma autonomia de 100 a 150 km é ideal para todas essas situações. E o mais interessante é que sua bateria é tão leve e inteligentemente projetada que o peso total do carro também é reduzido, proporcionando uma condução suave. Agora vamos falar sobre o tempo de carregamento. Leva cerca de 6 a 7 horas para carregar completamente este carro. Se você estiver usando um carregador doméstico comum, basta colocá-lo para carregar à noite e estar pronto para dirigir pela manhã como se fosse um celular. Mas se você usar o carregador rápido fornecido pela empresa, este carro pode ser carregado até 80% em cerca de 3 horas. O diferencial é que seu sistema de carregamento foi projetado de acordo com as necessidades locais da Índia. Ou seja, ele consegue lidar com problemas como flutuações de tensão ou quedas de energia. Bem, agora vamos falar sobre a tecnologia da bateria. A bateria de fosfato de ferro-lítio, LFP, foi usada no Yakuza Mini EV. Essa é a mesma tecnologia que marcas como a Tesla começaram a usar em seus modelos mais acessíveis. As baterias LFP são especiais porque não aquecem muito, são mais duráveis e, o mais importante, apresentam um risco muito baixo de incêndio ou superaquecimento. Além disso, o ciclo de vida das baterias LFP, ou seja, o número de vezes que podem ser carregadas e descarregadas, também é elevado. Isso significa
uma bateria de longa duração sem preocupações. A Yakuza EV também não abriu mão da segurança contra incêndio e da proteção térmica. Ela possui isolamento térmico e sistema de gerenciamento de calor ao redor da bateria, de forma que, se a temperatura externa ficar alta, a bateria se resfria automaticamente. Esse recurso é muito importante para países como a Índia, onde o calor às vezes ultrapassa os 45 graus Celsius. Além disso, foi instalado um sistema de gerenciamento de bateria BMS, que monitora a saúde, a temperatura e o nível de carga da bateria o tempo todo. Se algum perigo for detectado, o sistema emite um aviso automaticamente ou interrompe o carregamento. Outro ponto importante é que sua bateria é portátil e substituível. Isso significa que, se houver algum problema com a bateria, no futuro não será necessário substituir o veículo inteiro. Apenas a bateria poderá ser trocada separadamente. E como essas baterias são fabricadas na Índia, o custo também permanece sob controle. Além disso, graças ao fornecimento local de baterias, não é preciso esperar muito para acionar a garantia ou solicitar uma substituição. A bateria e o sistema de carregamento do Yakuza EV foram projetados de forma a não apenas caberem no bolso do cidadão comum, mas também resistirem ao calor, ao trânsito e ao estresse diário. Isso prova que um veículo elétrico acessível não significa apenas barato. Ele também pode ser uma tecnologia inteligente, sustentável e segura. Falando agora sobre as funcionalidades, quando você adquire um veículo totalmente elétrico a um preço tão baixo, a maior dúvida que surge é: ele possui recursos realmente úteis ou é apenas um carro com nome chamativo? Vamos ser simples e honestos. O Yakuza Mini V foi projetado de forma a ter os recursos necessários, mas sem aumentar o preço com ostentação desnecessária. Ele inclui apenas o que um motorista do dia a dia precisa, e essa filosofia o torna especial. Primeiramente, vamos falar sobre o painel e a tela. Você deve estar se perguntando se há uma tela sensível ao toque. A resposta é sim, mas não se trata de uma tela sofisticada de 10 polegadas. O Yakuza EV possui um painel inteligente básico que exibe claramente informações importantes como velocidade, nível da bateria, autonomia e indicadores. Essa tela é pequena, mas totalmente digital, e mostra todas as informações importantes com clareza. Além disso, esta tela também exibe o modo de direção, o status de carregamento e algumas configurações básicas. Agora vamos falar sobre o Bluetooth e o sistema de som. Nessa faixa de preço, você encontra um sistema de som básico que inclui conectividade USB e Bluetooth. Você pode conectar seu celular e reproduzir música, atender chamadas e também usar comandos de voz simples, o que significa que a conectividade necessária para os jovens de hoje e para os usuários do dia a dia foi levada em consideração. A qualidade do alto-falante não é de ponta, mas é bastante decente considerando o preço e atende perfeitamente às necessidades diárias. Agora vamos falar sobre os recursos que ninguém espera de um carro tão barato. Mas o Yakuza EV surpreendeu a todos. Ele também possui câmera de ré e guia de estacionamento. Imagine poder ver a traseira do veículo em tempo real na tela juntamente com linhas de guia enquanto estaciona um carro de 175 mil rúpias. Existe algo mais prático do que isso, principalmente quando as vagas de estacionamento nas cidades são equivalentes à metade do tamanho do carro. Esse recurso se torna extremamente útil,
Isso ajuda muito motoristas iniciantes ou idosos a dirigir. Em termos de segurança, o Yakuza Mini EV também possui alguns recursos básicos, porém úteis, como lembrete de cinto de segurança, sistema de trava dupla e proteção contra corte de bateria, permitindo que a bateria seja desconectada imediatamente durante o carregamento ou em caso de emergência. Além disso, possui um sistema de travamento digital RAW que exige tanto o código quanto a chave para ligar o veículo. Esse recurso é útil para prevenir roubos. Agora, a questão é: será que se encontra algum toque de luxo por um preço tão baixo? A resposta é: pequenos detalhes inteligentes, como capas de assento premium, interior bicolor e luzes de LED no painel de instrumentos, que ficam ótimas à noite. Há também uma versão básica do ar-condicionado que proporciona um resfriamento adequado no verão. Recursos como vidros elétricos e travamento central também estão disponíveis nas versões mais completas. Quem o fabrica, nome e histórico da empresa. Agora que este Yakuza EV chamou a atenção de todos, uma pergunta não sai da cabeça de ninguém: quem o fabrica? É uma montadora tradicional que se aventurou no mercado de veículos elétricos ou uma nova startup que fez uma grande entrada? Então, vamos conhecer a verdadeira história por trás disso. O nome Yakuza Auto soa um pouco estrangeiro, mas trata-se de uma empresa totalmente indiana que busca deixar sua marca no segmento de veículos elétricos de baixo custo. Esta empresa não é uma marca antiga ou famosa, mas sim uma nova startup indiana que sonhou em fabricar veículos elétricos acessíveis e duráveis e conseguiu realizar esse sonho. Enquanto outras grandes empresas direcionavam os veículos elétricos para o mercado de luxo ou de alto padrão, a Yakuza Auto pensou por que não tornar essa tecnologia acessível ao cidadão comum. E foi assim que começou a história do Yakuza Mini EV. Agora compare-o com fabricantes chineses de mini-carros como Wuling, Baojun ou Changi. Eles também são conhecidos por fabricar veículos elétricos baratos, mas seus modelos, ou não, são adequados para as estradas indianas, ou os impostos e taxas alfandegárias de importação são tão caros que o preço dobra. A Yakuza Auto identificou essa lacuna e localizou todo o processo de design, montagem e produção na Índia. Isso significa que o custo também foi reduzido e o carro se tornou perfeito para as estradas e condições indianas. Agora vamos falar sobre a finalidade deste carro. Para quem ele foi projetado? A resposta simples é para aquelas pessoas que antes apenas sonhavam em ter um carro, como estudantes, entregadores pequenos, empresários, professores particulares, representantes médicos ou aqueles que precisam se deslocar um pouco todos os dias, mas se preocupam com o preço da gasolina. O Yakuza EV foi feito para aqueles cuja vida gira em torno das estradas, mas o orçamento não permite a compra de um carro novo. Este carro é ideal para uso individual. É pequeno, fácil, daí estacionar é simples, de dirigir e a manutenção é quase nula, mas não se limita a pessoas que moram sozinhas. Se você tem uma família pequena, que marido, esposa e filho, este carro também é suficiente para as tarefas diárias. Seja levar o filho à escola, ir ao trabalho ou comprar verduras na feira à noite, tudo pode ser feito com facilidade. Agora vamos falar sobre o governo e a política de veículos elétricos. O Yakuza EV tornou-se um exemplo concreto do plano diretor que está sendo implementado para promover veículos elétricos na Índia. Aproveitando-se de programas como o FAME2, com subsídios dos governos estaduais,
e isenções fiscais para veículos elétricos, a Yakuza Auto criou um carro que não só é econômico, como também atende aos objetivos da política governamental para veículos elétricos. Isto não é apenas um negócio. É uma missão para fornecer transporte barato e sustentável a todas as pessoas na Índia. A inovação local desempenha um papel fundamental nisso. Os engenheiros do país escolheram coletivamente tecnologias que oferecem maior desempenho a um custo menor. Seja o design da bateria, a configuração do motor ou o sistema de carregamento, tudo foi moldado de acordo com a mentalidade indiana e as necessidades do país. O Yakuza Min EV não é um carro luxuoso e caro. Ele representa a ideia de que a tecnologia não deve ser privilégio dos ricos, mas sim um direito de todos. E esse pensamento incentivou uma startup indiana a fazer o que as maiores empresas do mundo ainda estavam considerando, em meio ao caos da reação global no mercado internacional. Quando a notícia do lançamento do Yakuza Mini, um carro totalmente elétrico na Índia, por apenas $2 americanos, cerca de 175 mil rúpias, veio à tona, houve um alvoroço na mídia global. O carro produzido discretamente para o público indiano, de repente, se tornou manchete em portais de notícias do mundo todo. A notícia se espalhou por plataformas internacionais, como CNN, Bloomberg, TechCrunch e The Verge. Estava sendo noticiada em todos os lugares. A Índia lançou o carro elétrico mais acessível do mundo. Trazer um veículo elétrico a um preço tão baixo não foi apenas uma jogada para quebrar paradigmas de preço. Foi uma mensagem direta para as grandes empresas que dominavam o mercado de veículos elétricos. Especialmente para empresas como a Tesla e a BYD, que estavam planejando seus modelos acessíveis, o Yakuza. EV serviu como um alerta, pois demonstrou que com a estratégia certa e o incentivo à produção local, é absolutamente possível tornar os veículos elétricos acessíveis ao cidadão comum. Enquanto a Tesla anuncia o lançamento do Model 2 por $25 mil americanos, a Índia oferece veículos elétricos por um preço 10 vezes menor. Por isso, especialistas do setor automotivo debatem se a Índia se tornará o próximo polo de produção de veículos elétricos. Será que esses carros compactos serão exportados para outros países da África, América do Sul e Ásia, abocanhando a fatia de mercado das grandes montadoras? Todas essas questões estão agora diante das grandes marcas apoio governamental subsídio para veículos elétricos e o programa Make in India. Agora que estamos falando do Ministério da Yakuza, o apoio do governo indiano também desempenha um papel importante. Se o governo não tivesse tomado medidas tão enérgicas em relação aos veículos elétricos, talvez este carro nunca tivesse chegado a esse preço. Primeiramente, vamos falar sobre o programa FAME 2. Trata-se de um programa governamental que oferece incentivos diretos para veículos elétricos. Ou seja, ao comprar um veículo elétrico, o governo paga uma parte do valor, reduzindo o impacto no seu bolso. A Yakuza Ifetatsa também se beneficiou diretamente desse incentivo. Além disso, governos estaduais também estão implementando políticas favoráveis aos veículos elétricos. Estão sendo oferecidas facilidades como isenção de impostos rodoviários, gratuidade no registro e isenção de taxas adicionais. Em alguns estados, subsídios específicos são concedidos para recarga de veículos elétricos, incentivando cada vez mais pessoas a optarem por essa tecnologia. O resultado disso foi que startups como a Yakuza encontraram um caminho para o sucesso. Há outro fator importante aqui, o papel do programa Make in India.
fabricado na Índia. Toda a montagem, a bateria e o motor do Yakuza EV são produzidos na própria Índia. Isso eliminou a necessidade de impostos de importação. Em segundo lugar, também foram criados empregos locais. E em terceiro lugar, o preço do carro permaneceu tão acessível que até mesmo o cidadão comum pôde considerá-lo para compra. O conceito de Made in India não é apenas um slogan, tornou-se realidade. Dirás, se falarmos sobre a visão de uma Índia verde, o Yakuza EV faz parte dela. O sonho da Índia é que nos próximos anos a maioria dos veículos seja elétrica, para que não só a dependência da gasolina seja reduzida, mas também a poluição. Isso só será possível se os veículos elétricos forem baratos, duráveis e acessíveis a todos. O Yakuza EV é um passo importante rumo a esse futuro. Agora, fica claro que o Yakuza EV não é apenas um veículo barato. É uma grande mudança. Este é o resultado da combinação da força tecnológica da Índia, do apoio governamental e das necessidades da população. E se essas inovações continuarem, não está longe o dia em que a Índia exportará veículos elétricos para o mundo todo. Se você achou esta informação útil e quer ser o primeiro a saber sobre essas inovações em veículos elétricos, avanços tecnológicos e soluções criativas indianas, inscreva-se no canal, pois aqui você encontra informações práticas e acessíveis sobre tecnologia em linguagem simples e direta.